travessura de Laurie, o perdão de Joe. Joe parecia absorta no dia seguinte, com o segredo pesando sobre ela, e achando difícil não transparecer mistério e importância. Maggie percebeu isso, mas não se preocupou em fazer perguntas. Aprendera que a melhor maneira de lidar com Joe era pela lei dos contrários. Então teve certeza de que saberia tudo sem perguntar nada. Ela ficou bastante surpresa, portanto, quando o silêncio permaneceu e Joe assumiu um ar condescendente, o que definitivamente agravou seu ânimo. Maggie decidiu, por sua vez, assumir um ar reservado e digno e dedicar-se à mãe. Isso fez com que Joe ficasse à própria mercê, pois a senhora Marty assumiu o papel de enfermeira e ordenou logo que ela descansasse, praticasse algum exercício e se divertisse após seu longo confinamento. Com Amy longe, Laurie era o seu único refúgio, porém, por mais que gostasse da companhia dele, temia-o também, por conta de sua incorrigível característica provocadora, receando que ele conseguisse arrancar-lhe o segredo. E ela estava certa a esse respeito. O querido e travesso rapaz tão logo suspeitou do mistério, dispôs-se a descobri-lo, tirando Joe do sério. Ele a adulou, subornou, ridicularizou, ameaçou e repreendeu. Demonstrou indiferença, o que poderia arrancar-lhe a verdade de surpresa. Declarou que sabia do que se tratava e que não se importava. E, por fim, pela perseverança, ficou satisfeito em saber que era algo relacionado a Maggie e Sr. Brooke. Indignado por não merecer a confiança do seu tutor, dedicou-se a elaborar uma forma adequada de retaliação pelo descrédito. Enquanto isso, Maggie havia aparentemente esquecido o assunto e estava absorta nos preparativos para o retorno do pai. Porém, de repente, uma mudança pareceu tomar conta dela, e durante 1 ou 2 dias nem parecia a mesma. Sobressaltava-se quando lhe dirigiam a palavra, corava quando olhavam para ela, permanecia muito quieta e sentava-se para costurar com um olhar tímido e atribulado. Quando sua mãe perguntava o que tinha, respondia que estava muito bem, e quando era Joe quem lhe fazia perguntas, ficava em silêncio, implorando para ser deixada em paz. Ela já sente o amor no ar e que está avançando muito rápido. Já apresenta a maioria dos sintomas. Anda nervosa e irritada, não come, vive no mundo da lua e vagueia pelos cantos. Flagrei-a cantando aquela música que ele lhe deu, e uma vez disse John, como a senhora, então ficou vermelha como uma papoula. O que devemos fazer? Disse Joe, pronta para tomar qualquer medida, mesmo que drástica. Nada, a não ser esperar. Deixe-a em paz. Seja gentil e paciente, e a chegada do seu pai irá acalmar tudo, respondeu a sua mãe. Chegou um bilhete para você, Maggie, todo selado. Que estranho, Ted nunca sela os meus, disse Joe no dia seguinte ao distribuir o conteúdo da pequena caixa postal. A senhora Marty e Joe estavam concentradas em seus afazeres, quando um som vindo de Maggie fez com que olhassem para ela, que encarava seu bilhete com o rosto assustado. Minha filha, o que se passa? Perguntou sua mãe, correndo até ela enquanto Joe tentava pegar o papel que havia causado tudo aquilo. É tudo um engano, ele não enviou isso. Oh, Joe, como pôde fazer isso? E Maggie escondeu o rosto nas mãos, chorando como se seu coração estivesse partido. Eu? Não fiz nada. Do que ela está falando? Perguntou Joe, estupefata. Os olhos suaves de Maggie inflamaram de raiva quando puxou um bilhete amassado do bolso e atirou-o para Joe, dizendo em tom de repreensão: Você o escreveu e aquele garoto malvado a ajudou. Como pôde ser tão rude, tão má e cruel conosco? Joe mal conseguiu ouvi-la, pois estava junto da mãe lendo o bilhete que foi escrito com uma letra peculiar.
Minha querida Margaret, não posso mais conter minha paixão e preciso saber qual será meu destino antes de voltar. Não ouso contar aos seus pais ainda, mas acho que eles consentiriam se soubessem que nos amamos. O Sr. Lawrence irá ajudar-me a encontrar um bom lugar, e então, minha doce menina, você me fará feliz. Peço que não diga nada à sua família por ora, a não ser uma palavra de esperança por meio de Laurie, do seu devotado John. Oh, aquele travesso! É assim que ele me retribui por manter minha palavra com a mamãe. Vou repreendê-lo e trazê-lo aqui para se desculpar, disse Joe, ansiando por fazer justiça imediatamente. Mas sua mãe a conteve, dizendo com um olhar que era raro aparecer em seu rosto: Pare, Joe. Acalme-se primeiro. Você já pregou tantas peças que não me admiraria se tivesse participado dessa também. Dou minha palavra, mamãe, não fiz nada. Nunca vi esse bilhete antes e não sei nada sobre isso, juro pela minha vida, disse Joe de forma tão sincera que acreditaram nela. Se eu tivesse participado disso, teria feito muito melhor, escrito um bilhete mais delicado. Teria pensado que você perceberia que o Sr. Brooke não escreveria dessa maneira, acrescentou ela, tirando desdenhosamente o papel. Parece a letra dele, vacilou Meg, comparando-o com o bilhete em sua mão. Oh, Meg, você não o respondeu, não é? Perguntou a Sra. March. Sim, respondi. E Meg escondeu o rosto de novo, vencida pela vergonha. Que confusão! Deixe-me trazer aquele garoto insensível para se explicar e levar um sermão. Não vou descansar enquanto isso não acontecer. E Joe se dirigiu à porta mais uma vez. Quieta! Deixe-me cuidar disso, pois parece pior do que pensei. Margaret, conte-me toda a história, ordenou a Sra. March, sentando-se ao lado de Meg e segurando Joe, com medo de que escapasse. Recebi a primeira carta de Laurie, que não parecia saber de nada, começou Meg sem levantar o olhar. Minha primeira reação foi de preocupação, e quis contar-lhe tudo, mas lembrei-me de como você gostou do Sr. Brooke. Então pensei que não se importaria se eu mantivesse esse pequeno segredo por uns dias. Sou tão boba que gostei de pensar que ninguém sabia, e enquanto estava analisando qual decisão tomar, senti-me como aquelas meninas nos livros que precisam fazer essas coisas. Perdoe-me, mamãe, estou pagando pela minha tolice agora. Nunca poderei olhar na cara dele de novo. O que você lhe disse? Perguntou a Sra. March. Eu disse apenas que era muito nova para fazer qualquer coisa a esse respeito, e não queria esconder nada da senhora, e ele deveria falar com o papai, que estava muito grata por sua gentileza e seria sua amiga e nada mais durante um bom tempo. A Sra. March sorriu com satisfação, e Joe bateu palmas exclamando e rindo. Você é quase igual Caroline Peace, um modelo de prudência. Continue, Meg, o que ele respondeu a isso? Escreveu de um jeito totalmente diferente, afirmando não ter enviado nenhuma carta de amor e lamentava muito que minha irmã ardilosa Jo tomasse essas liberdades usando nossos nomes. Ele foi muito doce e respeitoso, mas imaginem como foi terrível para mim. Meg apoiou-se em sua mãe, com um semblante desesperado, e Jo caminhou alvoroçada pela sala, proferindo nomes contra Laurie. Parou de repente, pegou os 2 bilhetes e, após olhar bem para eles, disse decidida: Não acredito que Brooke tenha visto qualquer uma dessas cartas. Ted escreveu ambas e guardou a sua para zombar de mim, porque não quis lhe contar o meu segredo. Não tenha segredos, Joe. Conte tudo à mamãe e não cause problemas como eu deveria ter feito, foi o aviso de Meg. Não foi nada disso. Mamãe me contou. Já basta, Joe. Vou consolar Meg enquanto você vai chamar Laurie. Vou analisar o caso a fundo e dar fim a essas brincadeiras de uma vez por todas. Joe saiu e a Sra. March gentilmente contou a Meg sobre os reais sentimentos do Sr. Brooke. Agora, querida, fale-me dos seus. Você o ama suficiente para esperar até que ele consiga um lar ou prefere ficar livre no momento? Tenho andado assustada e preocupada.
Não quero saber de namorados por um bom tempo, talvez nunca, respondeu Meg petulante. Se John não sabe sobre esse absurdo, não diga nada e faça com que Joe e Laurie segurem suas línguas. Não vou ser feita de boba, que vergonha! Vendo que o temperamento normalmente gentil de Meg havia se alterado e seu orgulho ferido por essa piada de mau gosto, a senhora March a acalmou com promessas de silêncio absoluto e muita discrição a respeito do futuro. No instante em que os passos de Laurie foram ouvidos na entrada, Meg correu para o escritório e a senhora March recebeu o transgressor sozinha. Joe não lhe disse do que se tratava, temendo que não fosse, mas no momento em que viu o rosto da senhora March, ele entendeu e parou de girar seu chapéu, com um ar culpado que o condenou de imediato. Joe foi dispensada, mas optou por andar para lá e para cá no vestíbulo, como uma sentinela com medo de que o prisioneiro pudesse fugir. O som das vozes na sala aumentou e baixou durante meia hora. Mas o que aconteceu durante esse diálogo as meninas nunca souberam. Quando foram chamadas, Laurie estava em pé ao lado da senhora March, com uma expressão tão arrependida que Joe o perdoou ali mesmo, embora sem transparecer. Meg recebeu suas humildes desculpas e ficou muito confortável com a confirmação de que Brooke não sabia nada a respeito da brincadeira. Nunca lhe contarei nada até o dia da minha morte. Nada conseguiria arrancar esse segredo de mim. Perdoe-me, Meg, farei o que for preciso para mostrar o quanto estou arrependido, acrescentou ele, parecendo muito envergonhado. Vou tentar, mas não foi algo nem um pouco cordial. Não sabia que você podia ser tão dissimulado e malicioso, Laurie, respondeu Meg, tentando esconder sua confusão de donzela sob um ar de grave repreensão. Foi algo abominável e mereço que não me dirija a palavra durante um mês. Mas você não vai fazer isso, não é? E Laurie juntou as mãos em um gesto tão forte de súplica, falando com seu tom irresistivelmente persuasivo, que ficou impossível condená-lo, apesar do seu comportamento escandaloso. Meg perdoou-o, e o rosto sério da senhora March relaxou, apesar dos seus esforços para se manter séria. Quando ouviu-o declarar que iria redimir-se dos seus pecados com todos os tipos de penitências e humilhar-se como um verme perante a donzela ferida. Joe permanecia indiferente, tentando endurecer seu coração em relação a ele e sendo bem-sucedida apenas em expressar desaprovação. Laurie olhou para ela uma ou duas vezes, mas como não mostrou nenhum sinal de abrandamento, ele ficou magoado e virou as costas até que as outras terminassem de falar. Então, fez uma pequena reverência para ela e saiu sem dizer palavra. Assim que ele saiu, Joe desejou ter sido mais clemente, e quando Meg e sua mãe foram para o andar de cima, sentiu-se sozinha e ficou com saudades de Ted. Após resistir por algum tempo, rendeu-se ao impulso e, com a desculpa de devolver um livro, caminhou até a mansão. O Sr. Lawrence está? Perguntou Joe a uma empregada que vinha do andar de baixo. Sim, senhorita, mas não acredito que possa vê-lo no momento. Por que não? Está doente? Não, senhorita, mas alterou-se com o Sr. Lawrie, que estava birrando por algum motivo e atormentando o velho senhor. Então, não me atrevo a chamá-lo. Onde está Lawrie? Trancado em seu quarto e não responde à porta, embora eu tenha tentado. Não sei o que fazer com o jantar, pois está pronto e não há ninguém para comê-lo. Vou ver qual é o problema. Não tenho medo de nenhum dos dois. Joe subiu e bateu suavemente na porta do pequeno gabinete de Laurie. Pare com isso ou eu abro a porta e você vai ver, respondeu o jovem cavalheiro com um tom ameaçador. Em seguida, Joe bateu de novo. A porta abriu-se e, ao vê-la à sua frente, Laurie não conseguiu esconder a surpresa. Notando que o mau humor era real,
Joe, que sabia como lidar com ele, assumiu uma expressão de arrependimento. Ajoelhou-se em uma bela encenação e disse humildemente: Por favor, perdoe-me por ter sido tão ranzinza. Vim aqui para nos acertarmos e não vou embora até conseguir. Está bem, levante-se e não seja boba, Joe. Foi a resposta do cavalheiro à sua petição. Obrigada, assim o farei. Posso saber qual o seu problema? Você não parece exatamente tranquilo. Fui sacudido e não consigo me conformar com isso, rosnou Laurie indignado. Quem fez isso? Perguntou Joe. O vovô. Se fosse qualquer outra pessoa eu teria... E o jovem magoado terminou sua sentença com um gesto enérgico com o braço direito. Não foi nada, faço isso o tempo todo e você não se importa? Disse Joe apaziguadora. Você é uma menina. É até engraçado, mas não posso permitir que um homem faça isso comigo. Não acho que alguém se atreveria a tentar se você estivesse tão alterado como agora. Por que ele o tratou assim? Só porque eu não quis dizer o motivo de sua mãe ter me chamado. Prometi não contar e, obviamente, não iria quebrar minha promessa. Você não poderia agradar seu avô de outra forma? Não, ele queria saber a verdade, toda a verdade, nada além da verdade. Teria eu contado o que fiz se fosse possível poupar Meg. Como isso não era possível, segurei a língua e aguentei o sermão até o velho me pegar pela gola. Então fugi com medo de perder as estribeiras. Não foi nada bom, mas ele deve estar arrependido, sei que está. Então desça e faça as pazes com ele, vou ajudá-lo. Nem morto. Não vou ouvir sermão e ser agredido por todos só por causa de uma brincadeira. Lamento por Meg e pedi perdão como um homem, mas não vou fazer isso de novo sabendo que não estou errado. Ele não sabia disso. Ele devia confiar em mim e não agir como se eu fosse uma criança. Não tem jeito, Joe. Ele tem de aprender que posso cuidar de mim mesmo e não preciso ser conduzido por ninguém. Que azedo você, suspirou Joe. Como pretende resolver essa questão? Bom, ele deveria se desculpar e acreditar em mim quando digo que não posso contar sobre o ocorrido. Isso não vai acontecer. Ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Não vou ceder enquanto ele não se desculpar. Ah, Ted, seja razoável. Deixe passar e eu explicarei da melhor maneira possível. Você não pode morar nesse quarto. Qual o sentido de ser melodramático? Não pretendo ficar aqui por muito tempo. Vou fugir para qualquer lugar. E quando o vovô sentir minha falta, logo vai mudar de opinião. Talvez, mas você não deveria ir embora e preocupá-lo. Não me venha com sermão. Vou para Washington visitar Brooke. Lá é animado e vou me divertir depois de tantos problemas. Seria muito divertido realmente. Adoraria poder fugir também, disse Joe esquecendo seu papel de mentora ao imaginar vivamente a vida da capital em guerra. Vamos juntos então, por que não? Você surpreende seu pai e eu o velho Brooke. Seria uma brincadeira gloriosa. Vamos, Joe. Deixamos uma carta dizendo que estamos bem e partimos imediatamente. Tenho dinheiro suficiente. Vai lhe fazer bem e não será inadequado, afinal você irá visitar o seu pai. Durante um momento, Joe pareceu inclinado a concordar, pois por mais louco que o plano fosse, pareceu-lhe perfeito. Estava cansado do confinamento. Queria uma mudança e os pensamentos sobre seu pai misturaram-se tentadoramente com a novidade dos acampamentos e hospitais, liberdade e diversão. Seus olhos brilhavam quando ela olhou pela janela. Mas ao ver a sua casa velha, balançou a cabeça com triste decisão. Se eu fosse um menino, fugiríamos juntos e passaríamos bons momentos. Mas como sou uma menina triste, devo ser correta e ficar em casa. Não me tente, Ted, é um plano louco. Essa é a graça dele, começou Laurie em um acesso de obstinação e possuído pela ideia de quebrar barreiras de alguma forma. Pare de falar, disse Joe cobrindo as orelhas. Meu destino é ficar em casa e devo logo aceitar que assim será.
Vim aqui para aconselhá-lo, não para ouvir coisas que me fazem parar de pensar. Sei que Maggie desaprovaria tal proposta, mas pensei que você fosse mais animada. Começou Laurie insinuante. Garoto malvado, cale-se. Sente-se e pense sobre seus pecados e pare de tentar aumentar os meus. Se eu fizer com que seu avô se desculpe por tê-lo sacudido, você desiste de fugir? Perguntou Joe seriamente. Sim, mas você não vai fazer isso, respondeu Laurie, que desejava acertar as coisas, mas sentia que sua dignidade escandalizada deveria ser apaziguada primeiro. Se eu consigo lidar com o jovem, também consigo lidar com o velho, resmungou Joe enquanto saía, deixando Laurie inclinado sobre o mapa de uma ferrovia, com a cabeça apoiada nas mãos. Entre! E a voz áspera do Sr. Lawrence soou mais áspera do que nunca, quando Joe bateu na porta. Sou eu, senhor, vim devolver um livro, disse ela brandamente enquanto entrava. Quer outro? Perguntou o velho cavalheiro com ar temível e atormentado, mas tentando não demonstrar. Sim, por favor. Gosto muito do velho Sam. Acho que vou tentar o segundo volume, respondeu Joe, esperando apaziguá-lo ao aceitar uma segunda dose de Samuel Johnson, de Boswell, pois ele havia recomendado vivamente aquela obra. As sobrancelhas desgrenhadas relaxaram um pouco, enquanto ele se aproximava da prateleira onde a literatura de Johnson estava colocada. Joe subiu até o último degrau, fingindo procurar o livro, mas na verdade pensando na melhor forma de introduzir o perigoso assunto da sua visita. O Sr. Lawrence pareceu suspeitar que ela planejava algo, pois após dar várias voltas pelo cômodo, pôs-se em frente a ela falando tão abruptamente que a história de Rasselas caiu no chão. O que o garoto está tramando? Não o proteja, sei que andou metido em travessuras pelo jeito que agiu quando chegou em casa. Não consegui arrancar-lhe nenhuma palavra e quando ameacei arrancar-lhe a verdade, correu e trancou-se em seu quarto. Ele agiu mal, mas já foi perdoado e todos prometemos não dizer a ninguém uma palavra sobre o que aconteceu. Não pode ser, ele não irá se esconder atrás de uma promessa feita a vocês, meninas de coração mole. Se fez algo descabido, deve confessar, pedir desculpas e ser punido. Desembuste, Joe, não vou ficar sem saber. O Sr. Lawrence parecia tão alarmado e falava tão sério que Joe poderia muito bem ter corrido dali, se pudesse. Mas ela estava no alto da escada e ele ao pé, como um leão guardando o caminho, portanto teve que ficar e enfrentar a situação. Nada posso dizer, senhor. Minha mãe proibiu. Laurie confessou, pediu desculpas e foi devidamente punido. Guardamos segredo para proteger outra pessoa, não ele. E vai ser pior se o senhor interferir. Por favor, não faça isso. Foi em parte culpa minha, mas está tudo bem agora. Então vamos esquecer isso e falar sobre Humbler ou algo aprazível. Esqueça Humbler. Desça daí e me dê sua palavra que aquele garoto leviano não fez nada desagradável ou impertinente. Se ele fez após toda a gentileza com que o tratam, vou surrá-lo com minhas próprias mãos. A ameaça pareceu terrível, mas não alarmou Joe, pois sabia que o velho irracível nunca levantaria um dedo contra o neto. Não importava o quanto dissesse o contrário. Ela desceu obediente e revelou o máximo que pôde da brincadeira de Laurie sem trair Maggie ou esquecer-se da verdade. Bem, se o menino não quis contar para manter a promessa e não por capricho, perdoo-o. Ele é teimoso e difícil de lidar, disse o Sr. Lawrence, esfregando o cabelo até parecer como se estivesse em um vendaval, suavizando a cara amarrada com ar de alívio. Também sou teimosa, mas uma palavra gentil me tranquiliza quando nem todos os cavalos ou os homens do rei conseguiriam, disse Joe tentando salvar seu amigo, que parecia sair de uma enrascada só para entrar em outra. Você acha que não sou gentil com ele, hein? Foi a resposta direta. Oh, nada disso, senhor.
Você é até gentil demais às vezes. É só um pouco ríspido quando ele testa sua paciência, não acha? Joe estava determinada a encerrar aquilo e tentou parecer plácida, embora tenha ficado um pouco tensa após seu ousado discurso. Para seu grande alívio e surpresa, o velho cavalheiro apenas colocou seus óculos na mesa fazendo barulho e exclamou com franqueza: Você está certa, menina, sou assim. Amo o garoto, mas ele me tira a paciência e sei como isso vai acabar se continuarmos assim. Eu lhe digo, ele vai fugir. Joe lamentou pelo que disse enquanto falava. Ela quis alertá-lo de que Laurie não aguentaria ser tão controlado e esperava que ele fosse mais paciente com o rapaz. O rosto avermelhado do Sr. Lawrence mudou subitamente, e ele sentou-se lançando um olhar conturbado para a imagem de um belo homem sobre a mesa. Era o pai de Laurie, que fugiu na juventude e casou-se contra a vontade imperiosa do seu pai. Joe supôs que ele se lembrava e se arrependia do passado e desejou ter segurado a língua. Ele não vai fazer isso a menos que esteja muito preocupado. Às vezes ameaça quando fica cansado de estudar. Eu mesma também penso nisso em alguns momentos, especialmente desde que cortei meu cabelo. Então, se um dia o Senhor nos perdesse, poderia espalhar cartazes dizendo que procura por 2 meninos entre os navios que partiam para a Índia. Ela riu enquanto falava, e o Sr. Lawrence pareceu aliviado, evidentemente tomando aquilo como uma piada. Que garotinha audaz você é! Como ousa falar assim? Onde está seu respeito por mim e seus modos? Esses meninos e meninas, vocês são um tormento, ainda assim não conseguimos viver sem vocês. Disse ele beliscando as bochechas da menina com bom humor. Vá e traga o rapaz para jantar. Diga a ele que está tudo bem e avise-o para não assumir ares trágicos com seu avô. Não vou suportar isso. Ele não virá, senhor. Sentiu-se mal porque o senhor não acreditou quando afirmou não poder falar sobre o que aconteceu. Acho que a sacudida o magoou profundamente. Joe tentou parecer comovente, mas não conseguiu, pois o Sr. Lawrence começou a rir. Então ela percebeu que a batalha estava ganha. Lamento por isso e deveria agradecer-lhe por não me sacudir, suponho. O que diabos ele espera? E o velho senhor pareceu um pouco envergonhado do seu nervosismo. Se eu fosse o senhor, escreveria-lhe um pedido de desculpas. Ele disse que não sairá do quarto enquanto isso não acontecer. Fala em ir para Washington, um absurdo atrás do outro. Um pedido de desculpas formal faria com que percebesse o quão tolo é e o amansaria. Tente. Laurie gosta desse jogo e assim será melhor do que falar com ele. Eu serei a mensageira e direi como deve se comportar. O Sr. Lawrence lançou-lhe um olhar sério e colocou os óculos dizendo calmo. Você é uma garotinha esperta, mas não me importo de ser conduzido por você ou por Bev. Pegue um pedaço de papel e vamos acabar com esse absurdo. O bilhete foi escrito nos termos que o velho cavalheiro usaria para com outro cavalheiro após uma grande ofensa. Joe deu um beijo na careca do Sr. Lawrence e correu para deslizar o pedido de desculpas por baixo da porta do quarto de Laurie, avisando-o pelo buraco da fechadura que fosse humilde, respeitoso e mais algumas impossibilidades agradáveis. Permanecendo trancada a porta, ela deixou que o bilhete fizesse seu trabalho e já estava saindo tranquila, quando o jovem escorregou pelo corrimão e esperou por ela ao pé da escada, dizendo com sua mais virtuosa expressão de bem-estar: Que boa amiga você é, Joe. Apanhou uma tormenta? Acrescentou ele rindo. Não, ele é bem sereno em geral. Ah, quem dera. Se você continuasse brava comigo, nem sei o que faria. Ele começou lisonjeiro. Não fale assim. Vire a página e comece de novo, Ted, meu menino. Vivo virando páginas e estragando-as como costumava fazer com meus cadernos. Já recomecei tantas vezes que nunca haverá um fim, disse ele meio triste. Vá jantar, vá se sentir melhor. Homens sempre ficam irritados quando estão famintos, e Joe saiu pela porta da frente depois disso.
Esse é um rótulo da minha seita, respondeu Laurie, citando Anne. E dirigiu-se à sala de jantar para compartilhar a refeição com o avô, que demonstrou um humor benevolente e um respeito extremo em seus modos durante todo o resto do dia. Todos pensavam que o assunto estava encerrado e a pequena nuvem se desfizera, mas a malcriação estava feita. Embora os outros tenham esquecido, Meg se lembrava. Ela nunca mencionava certa pessoa, mas pensava muito nele. Sonhava mais sonhos do que nunca, e certa vez, ao procurar selos na mesa da irmã, Joe encontrou um pedaço de papel rabiscado com as seguintes palavras: Senhora John Brooke, para as quais rosnou tragicamente, atirando o papel ao fogo e sentindo que a brincadeira de Laurie havia precipitado um dia maldito.